meditar. E eu separei uma palavra para me pregar. Eu disse, eu vou pregar essa palavra. E eu comecei a estudar, estava estudando a palavra. Porque eu estudo sempre, mas que a gente tem que estar preparado. Mas eu me aprofundei. Amém. Aí eu estudei. Quando foi na quinta-feira pela manhã, eu ia levantar, o Senhor me deu uma visão. Olha aí. E eu estava na igreja, a igreja estava lotada. E eu estava na igreja, eu estava pregando, mas não foi o que o Senhor tinha mandado eu pregar. E eu comecei a pregar, irmãs, e de repente eu fiquei vazia, eu não tinha palavra. Meu Deus, meu Deus. Até o versículo que eu li na Bíblia, ele sumiu, desapareceu, eu não conseguia achar mais. E eu comecei a falar e a igreja cheia. Aí o pastor, ele chegou até mim e falou assim, irmã Marta, esquece a Bíblia e prega a palavra. Eita. Aí eu comecei a pregar em Mateus capítulo 7. Eita, glória. Meu Deus. Aleluia, porque às vezes, irmã, Deus dá a palavra e a gente fica fugindo, procura outra coisa para pregar, porque achando que a igreja não vai aceitar, achando que a igreja não vai ver. Mas se Deus mandou aquela palavra, ela tem uma direção. É verdade. Se não estiver entre nós, está entre quem passa, está em quem está de frente, quem está ao lado, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E eu comecei a pregar essa palavra em Mateus capítulo 7, que eu achei que só o pastor deveria pregar. Mas é uma exortação para nossas vidas. Sobre julgar o próximo. É exortação. E se Deus manda pregar, Ele garante. E quando a irmã me falou, irmã Linda, você pode? Eu disse, eis-me aqui. E eu falei, Senhor, eu vou pregar o quê? Aí na mesma hora veio essa passagem. E aí eu levantei, eu fui ler, viu? Não é assim não. Eu fui ler, porque não era sábado não. Eu fui ler, meu Deus, por que isso? E aí eu comecei a meditar, comecei a pensar. Jesus sabe de todas as coisas. Né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E aqui, Gênesis capítulo 6, irmã, versículo 8. E aqui embaixo, no verso 13, Deus fala assim, Deus anuncia o dilúvio. E esta palavra me chamou a atenção, irmãs. Não é porque a igreja, aleluia, está caminhando que a igreja está salva. Não é porque a igreja está caminhando e está salva. Salvos são aqueles que cada dia procuram fazer a vontade do Pai. E nem todo mundo, aleluia, que está caminhando está fazendo a vontade. Nem todo mundo que está indo, aleluia, é para buscar ao Senhor. Eita Deus. Eu vou lá que é para o pastor ver que eu caminho. Eu vou lá que é para aquela irmã que está toda na igreja saber que eu também vou. Meu Deus, é assim mesmo, irmã. E quando Deus separou Noé, porque em meio àquela época, em meio àquela tanta iniquidade, tinha Noé que era justo no meio daquela população. E Deus viu Noé. E Deus convidou Noé. E anunciou que havia um dilúvio. E disse, você vai fazer um barco. Você vai fazer uma arca. Aí imagino eu, Noé, pensando, como vou fazer um barco, aleluia, com essa estrutura que o Senhor me deu. Primeiro, não tenho mão de obra. Segundo, não tenho ajudante. Estou velho. Como fazerei eu este barco? Mas como eu falei, quando o Senhor manda, Ele garante. Se Ele olhou para Noé, aleluia, e viu Noé o justo, Ele achou que Noé fazia aquele barco. Glória a Deus, meu Pai. E Ele anunciou e vai vir um dilúvio. Aleluia. E Noé foi igreja naquela época. Eu falo todo dia, você que está em pé, cuidado para que não caia. Olha aí, meu Deus. Você que está caminhando, cuidado para não tropeçar. Meu Deus. Aleluia. A gente está vivendo nos últimos dias, igreja. É verdade. Eu falo, Deus tem misericórdia de mim porque eu não sou nada. Aleluia. Porque, irmã, a tribulação todo mundo passa, a luta todo mundo passa. Acha que Noé não passava a luta no meio dessa época aqui? Noé é um homem justo, vivendo numa nação cheia de contenda. Eita, meu Deus.
Aí você olha para esta época que onde Deus anunciou o dilúvio. Vou mandar o dilúvio e vou destruir toda a terra. Vou destruir o homem que eu criei. Mas eu me arrependo, porque Deus ele fala em cima que se arrependeu de ter feito. E hoje não é diferente. Nós vivemos os últimos dias e não está diferente. A igreja que é para pregar está se corrompendo. Eita, glória, é desse jeito mesmo, irmã. Eita, fala, Senhor, em nome de Jesus. E eu estava estudando, irmãs, eu vou falar, o que Deus mandar falar, eu vou falar. Eu sou assim, eu vou pregar assim, o que Deus mandar eu falar, eu falo. Se não quiser me chamar mais, amém. Mas você vai quer chamar sim, quem tem que falar, Deus manda. Porque, irmã, a gente não fala e paga preço. É verdade. Eu estava estudando outro livro porque a minha Bíblia de estudo tem coisas que eu me aprofundo nela. E eu estava estudando. E eu escuto, irmã, pessoas veteranas na igreja. Eu vou falar. Dizer assim, ai, mas Deus não se importa com a minha roupa não, Deus não quer minha roupa não. Meu Deus, tem de misericórdia. Ô, irmãos, você olha para mim hoje, se vocês me verem no passado, você diz que não sou eu. Quem fez isso? Deus. E se eu não deixasse ele fazer? Eu estava na igreja do mesmo jeito. E pagando preço também. E ele me apertando mais ainda, né? Que ele já me aperta um bocado. Então é assim. E eu estava estudando, e Deus fala a respeito. Que eu não devo mostrar a minha nudez. Porque a minha nudez é o meu corpo. E para mim mostrar a minha nudez, eu não preciso estar nua. Olha aí. Eu não preciso estar nua para mostrar a minha nudez. A Bíblia diz que a minha nudez eu tenho que mostrar ao meu marido, ao teu marido. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí Deus não vê pecado algum você mostrar ao seu marido. Mas eu me exibi a minha nudez. E quando Deus chama Noé para fazer este barco, imagina Deus falando assim, vai, faça o barco e prega o meu evangelho. Porque eu tenho a esperança de quando Deus mandou Noé construir aquele barco, aleluia, aqueles que se arrependessem entrariam naquela arca. É verdade. Porque a Bíblia fala que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. É verdade, meu Deus. E Noé começou a trabalhar naquele barco. E Noé começou a pregar. E Noé começou a anunciar aquilo que Deus passou para ele, que haveria um dilúvio e destruía toda a face da terra. E o povo tinha Noé por louco, por doido, porque não chovia. Como vinha essa chuva? Aí você vai ver a respeito deste barco lá no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 3. Se quiserem ler, pode ler. Que é onde fala, e ela não conseguiu mais esconder o menino. E fez um cesto de junco que abetumou e colocou no rio. Eita glória, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Entende a gravidade da igreja continuar pregando o evangelho? Ainda, irmã, que seja um pouquinho. Ainda que seja, aleluia, de milhares e milhares que tem uma centena pregando o evangelho. Mas não podemos deixar de pregar o evangelho, a palavra de Deus, porque eu e você somos justas. E mamãe, porque essa palavra, porque Jesus está voltando, aleluia. Eu e você estamos na posição de barco para que as pessoas até você entre na arca. Aleluia, meu Deus. Meu Deus. Aleluia. E o povo zombava e nós trabalhava no barco, quem sabe, é porque a Bíblia não vai deitar, mas eu creio que nós trabalhávamos com alegria. Porque, irmãos, todo aquele que faz a obra de Deus com amor tem alegria no que faz. Aleluia, Jesus, é verdade, meu Pai. Todos aqueles que vai por amor, aleluia, quando alguém fala assim, irmão, você vai fazer tal coisa, o seu coração se enche de alegria, aleluia, não porque você vai fazer, aleluia, mas porque é para Deus, você se agrada, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém contemple, você se alegra, aleluia. Oh, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E Deus achou graça em mim e você que nos separou. Glória a Deus, meu Pai. Obrigada, Senhor. E eu fico imaginando a igreja. Deus escolheu para pregar, para esse barco lá fora. Outro dia uma vizinha me procurou. Ela disse assim, você é de que igreja? Eu disse, eu sou da Assembleia. Vocês fazem visita? Eu digo, nós fazemos. Porque, irmão, eu faço visita, mas se eu não achar ninguém, eu meto a cara sozinha, se Deus não mandou mesmo. Porque as almas choram, irmãos, as almas gemem aí fora.
E a igreja está acomodada dentro de 4 paredes. Ai, mamata, mas... Sim, mas está acomodada porque Deus nos chama. A gente aqui é salvo. A gente tem o compromisso de nos reunir para nos fortalecer. Mas a gente não vai ganhar uma aqui dentro. É verdade, com certeza. Porque hoje em dia você vê nem pessoas visitam mais. Porque eu e você estamos num lugar de visitante. Quem vem visitar? Ninguém. A irmã é crente, não vai na igreja, eu vou lá fazer o quê? E você ouve isso por aí, irmã? E a Visa me procurou e disse assim, visitamos, é que eu preciso de um trabalho de libertação lá em casa. Porque meu filho, o filho dela é envolvido com droga. E cada dia, irmã, ela é uma mulher diferente. Meu Deus. Eu digo, amém, irmã. Mas ela me falou assim, mas eu não quero aceitar a Jesus. Eu digo, mas você quer o libertador e não quer ele? Quer a libertação? Eu disse, irmã, quando você confessa que não quer, fica difícil Deus trabalhar. Que é a gente que escolhe. Outro dia ele perguntou pra mim, oi, meu Marta, mas é Deus que vai levar? Não, quem vai somos nós. Eu que vou escolher o caminho. Eu que escolho pra onde eu vou. Pro céu eu fui pro inferno. Não é o pastor, não é Deus que vai escolher, não. É verdade. A escolha é minha. Como eu falo todo dia, Deus, quando ele fez, você vai ser traficante, você vai ser homossexual. Deus não fez isso. É as nossas escolhas. E ela quer a libertação, mas não quer Jesus. Eu digo, fica difícil, é como se, aleluia, enchesse peneira. É você orando, o diabo trabalhando. É você orando, o diabo agindo, porque não deixa Jesus entrar. Se você quer Jesus, a gente vai orar, aleluia, e você vai procurar deixar de fazer o que você faz, para, aleluia, você receber a libertação. Mas eu vou orar, quando eu sair, você está com a garrafa de cerveja para se embriagar, como você vai alcançar do Senhor a libertação? A Bíblia diz que não devemos cochear em 2 pensamentos. Eita, glória, meu Deus. E eu falei para ele, mas fica difícil eu fazer alguma coisa por você. Até Jesus não faz. Porque ele não é invasor. Ele não é invasor. Ele entra e faz o que ele bem quer. E você vê que o inimigo ele trabalha em conjunto. Tem o diabo, tem o demônio que vicia na droga, tem o demônio que vicia na cachaça, tem o demônio que vicia na organizado. O reino das e na casa de Deus é diferente. Se a irmã faz melhor que eu, já cresço os olhos. Não tá certo que a irmã tá fazendo melhor. E na casa de Deus é diferente, irmã. E Deus ele deixou bem claro que as trevas seriam mais prudentes do que a luz. E Noé foi escolhido para salvar essa nação, para pregar o evangelho. Aleluia. E a Bíblia diz que o dilúvio ele chegou. O dilúvio ele chegou, aleluia. Eu penso no meu coração, eu imagino as pessoas tudo felizes quando começou a chover, porque naquela época não chovia naquela região. Eu imagino, quando essa semana choveu, eu creio que muita gente ficou feliz. Oh, glória que choveu. Mas eu imagino a felicidade daquela nação quando começou a chover. Mas quando eles, aí eu penso, quando eles viram que a coisa ficou difícil, aleluia, que a água, que a Bíblia diz que ele abriu, aleluia, todas as comportas de água. Eita, glória. Aí eu imagino que eles vieram cair em si, aleluia, que eles veio, que verdadeiramente Noé estava certo, aleluia. Em vez de se alegrar, eles começaram a se atemorizar. Eles começaram a pedir socorro, aleluia, para alcançar a salvação, para alcançar, aleluia, uma porta aberta, mas a oportunidade eles teve. Que a Bíblia diz que foi muitos anos que Noé passou construindo aquela arca, aleluia. Foi muitos anos que ele passou pregando que o dilúvio ia chegar. E hoje você fala que Jesus vai ir, as pessoas duvidam, aleluia, eu não vejo. E pessoas em nosso meio duvidam que Jesus está voltando. E estão despreparadas, estão loucas, aleluia. É tempo de nos preparar. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Glória. E eu imagino Deus. Noé, entra na arca, você e sua família, porque eu vou fechar por fora. Eu imagino Deus, é porque você não vai aguentar ver o sofrimento do povo. Quem aguenta ver alguém sofrendo aqui? Ninguém suporta ver uma pessoa pedindo socorro, irmã, porque o nosso coração, aleluia, Jesus entrou e fez morada. Quando alguém vem até nós pedindo socorro, aleluia, não importa a situação, você se preocupa em ajudar, sem pensar em quem seja, sem pensar em quem faz, aleluia, mas você quer ajudar. E eu penso que Noé era da mesma forma, quando aquele povo, aleluia, começasse a pedir da última hora. Porque Deus, ele dá oportunidade. Verdade. E a oportunidade aquele povo teve. Mas Noé não pensava igual
Noé, que a janela ficasse só fechada por dentro. Deus a lacrou por fora. Irmã, tem coisas que Deus lacra para você não fazer. Aleluia, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor Jesus, mas tem lugar que você não vai porque Deus não permite que você vá. Meu Deus, é verdade. Tem guerra, irmã, que não é para você pegar, porque não é sua, porque Deus sabe, porque, aleluia, aquela pessoa passa aquela guerra. E a gente quer meter a mão, quer ajudar. Vou ajudar a irmã a vencer aquela guerra. E a gente não sabe porque a irmã está naquela guerra. Aleluia. E nós temos que pedir ao Senhor visão. Deus, eu posso ajudar a irmã naquela guerra. Eu posso entrar em batalha com ela. Porque Deus, Ele sabe de tudo. Às vezes é por algo que fez e a colheita chegou. Às vezes é porque o Senhor, aleluia, quer testar ela. E tem coisa, irmã, que eu passei a luta quase de um ano, eu e Deus. Nem para minha mãe Deus deixou falar. Eu achei que, aleluia, eu não ia suportar. Eu estava nova convertida, acho que um ano e pouco. E me pareceu uma luta legal que o meu marido só via brigando, irmã. Tinha vezes que a gente nem brigava, ficava de mal. Misericórdia. 15 dias, um mês, sem nada. E eu disse, a gente sentava e conversava, vou nos separar. Eu dizia, eu vou chegar em casa, eu vou falar para a mãe. Quando chegava em casa, Deus me fazia esquecer, irmã. Eu ficava na casa da minha mãe o dia todo, que nessa coroa na fazenda, ficava o dia inteiro lá, eu nem lembrava da luta. Quando ele veio me buscar de tarde, eu chegava em casa, eu lembrava da luta. Eu disse, meu Deus, eu não contei para a mãe. Mas eu entendi que eu tive que passar um processo. Eu e Deus, aleluia, para que ele me desse vitória. Aleluia. E às vezes ele está no processo e fala, ai, irmã fulana não vem me visitar. Eu estou nessa situação, o pastor não chega aqui em casa. Eu e Deus, e acabou a conversa. Aleluia. Ninguém pode interferir não naquilo que Deus não quer que interfira. Quando Deus enviou Moisés para libertar, aleluia, Israel do Egito, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Então Deus endurece o coração do irmão para não me visitar na minha luta. E o interessante, irmão, que quando a gente está na hora mais difícil, o Senhor nos carrega nos braços. Aleluia. E nós achamos que estamos só. E o que eu trago nessa mensagem hoje, aleluia, o dilúvio está próximo. Eu e você somos, aleluia, a arca que o Senhor levantou para que as vidas venham ter salvação, aleluia, na face da terra. É isso que o Senhor nos levantou. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o dilúvio chegou e toda aquela terra foi consumida, aleluia, por causa do pecado. E hoje não está diferente não, igreja. Aleluia. Agora tem uns demônios aí, não tem nada a ver, porque o irmão está fazendo, porque a irmã foi. Esse é demônio que age no meio da gente secretamente. E às vezes a gente não está com os olhos espirituais abertos, que a irmã fez, eu vou fazer, e não teve nada com a irmã. Só Deus sabe o preço que a irmã paga. Então que possamos a cada dia despertar. E eu peço ao Senhor, Senhor, irmã, eu visto a roupa, se eu não me sentir bem, Deus não faz tirar. É assim mesmo. O Espírito Santo corrige na hora. Eu pintei minha unha, porque tem umas irmãs que usam, eu não ligo não, entendeu? Eu não ligo não, a irmã que usa, eu não ligo não. Eu nem consigo. Eu não ligo não, entendeu? Eu não me importo, porque eu não vou dar conta de ninguém, né? Eu uso esse costume, cara, a gente obedeceu ou não. Mas teve a festa lá e eu inventei, irmã, de fazer minha unha, eu pintei de rosinha, um rosinha transparente. E eu achei muito lindo. Eu falei, ó, Jesus, não ficou lindo. E o Senhor, aleluia, quando eu terminei de pintar, o Senhor me fez tirar. Eu não julgo quem pinta, mas eu não pinto, porque o Senhor não quer. Porque Ele trabalha na minha vida de uma maneira. É Na isso sua, Ele mesmo. trabalha de Glória a Deus. Uma é coisa verdade. Ele permita que você vista, mas vai chegar um dia que Ele vai permitir você não fazer mais. Não é porque o pastor não quer, porque Deus não quer que você faça. Desse E jeito. Ele me fez tirar na mesma hora, eu limpei tudo de novo. Eu disse, obrigado, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Porque às vezes a gente fala, Senhor, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Mas quando Ele manda a gente fazer, não queremos obedecer, não queremos fazer, não queremos aceitar a vontade de Deus. Eita, glória, é desse jeito, meu pai. É desse jeito. Louvado seja Deus. Meu Deus. Aleluia. É forte. Glória a Deus, que o Senhor continue nos abençoando. E para encerrar, eu vou contar um pequeno testemunho de outra visão que o Senhor me deu e eu estava acordadíssima. E são coisas, irmã, que Deus dá pra gente e a gente passa onde congrega, às vezes muitos não recebem. Mas o que o Senhor me passou foi muito sério. E eu fui para a igreja de Itazinha, que eu morava de frente à igreja. E eu sempre gostava de ir mais cedo um pouquinho. Aí nesse dia a Guilherme foi comigo, era às 5h30, a gente foi, eu e ele, que a gente ia varrer a igreja. Ô irmãs, quando eu cheguei lá, que eu peguei as vassouras,
Que ele falou assim, você vai um lado, eu varro o outro. E eu comecei a varrer. E eu comecei a varrer. Aí tinha um copo assim no canto. Eu abaixei para pegar o copo. Quando eu abaixei para pegar o copo, o Senhor me pôs de pé. E eu fiquei com o copo na mão. E eu me vi, irmão, numa festa mundana. Meu Deus do céu, misericórdia. E eu me vi lá no meio dessa balada. E eu perguntei, Senhor, o que é isso? E ele disse, porque é assim que a minha igreja está. Meu Deus. E eu disse, Senhor, por que a sua igreja está assim? Estão corrompidos. Meu Deus. E ele me falou, veja como é que eles fazem. Misericórdia, Senhor. Aí bebi um gole e jogava o resto no chão. Jesus, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Bebia uma garrafa, jogava a garrafa no chão. Misericórdia, Senhor. E quando a festa terminou, tinha copo, garrafa de bebidas espalhada por todo lugar. E eu disse, Senhor, eu não entendi. Ele disse, minha igreja está assim. Porque, irmã, eu venho para a igreja, eu pego esse copo com água, sempre no meu lugar eu bebo, quando eu saio eu deixo lá. E aí Deus me fez andar, veio aquela roda de copo, com aquele resto de bebida e tudo sujo. E quando o culto terminava, Deus me falou que a igreja ficava desta maneira, tudo bagunçado. Porque eu sou o presbítero, eu não posso pegar o copo e botar no lixo. Meu Deus! Porque eu sou a esposa do dirigente, eu não posso pegar o copo e jogar no lixo. Deixa lá para quando a irmã vir limpar, ela que tem que catar. E Deus me fez isso. Eu disse, meu Deus. Irmã, nas simples coisas. Meu Deus! Nas simples coisas o Senhor fala. Eu disse, Deus, eu já não faço isso. A partir de hoje é que eu não faço mesmo. Irmão, eu termino de beber minha água. Olha, o meu copo saiu voando pra cá, deixa eu pegar. Em nome de Irmã, Jesus. aonde eu vou, irmã? Aonde eu vou? Misericórdia. Aonde eu vou? Se eu estiver na rua, alguém me dá um papel, eu olho, se não servir, meu papel eu não jogo no chão. Eu ponho na minha bolsa. Incomoda a gente, Eu né? ponho no bolso, ponho na bolsa. O povo me chama Se eu de não doido, jogo eu na quero rua. juntar os Se papéis. eu não achar o lixo, eu trago pra casa. E porque na casa de Deus eu vou pegar 3, 4 copos, vou beber quando você vai deixar tudo lá no canto espalhado. Misericórdia, olha aí. É tudo com decência e com ordem. Aí o Senhor foi me falando, eu fui entendendo o mistério do Senhor. Tem coisas que a gente acha que Deus não está nem vendo, mas Ele vê. Tem coisa que a gente acha que é bobagem, para mim. Mas para Deus que é santo, para Deus que é puro. Não é bobagem, não. Um dia eu fui com o meu menino, ele tinha uns 9, 10 anos. Ele chupou uma bala, ele pegou o papel, jogou no chão. Eu digo, pegue. Pegue, porque não é seu pai que limpa, não. Ah, minha mãe, pegue agora o papel, põe no bolso e leva para casa. E chegou a minha avó, minha mãe me fez passar vergonha, porque tinha gente, ela me fez pegar o papel do chão. Eu digo, fiz e faço. Ela tem que respeitar. Se a irmã vem aqui limpar, eu não tenho que chegar aqui e bagunçar, não. Se lá fora é assim, uma vez um pastor Giovanni, ele falou, na minha casa eu quero arrumar, na casa de Deus eu quero mais arrumada ainda, porque a gente tem o direito de chegar na casa de Deus e sair bagunçando. Meu Deus. Não podemos agir desta maneira. E naquela visão, irmão, me despertei mais ainda. Olha aí. E Deus falou, é assim que a minha igreja está. E se continuar, irmão, onde eu conto esse testemunho, se continuar, se faz e continuar, é porque ele não dá ouvido a voz de Deus. Porque eu ouvi Deus puro naquela visão. Eu nunca tinha tido, a primeira visão que eu tive foi aquela. Glória a Deus. A Aleluia. primeira que eu tive foi aquela visão. Aleluia, Jesus. E aí depois o Senhor, de vez em quando, ele me dá umas visões assim, meio escabrosas, mas eu já vi demônios da igreja, eu já vi demônios. O demônio menino, ele atravessou o tapete da igreja, eu levantei a mão, repreendi, tá repreendendo Jesus, ele voltou para trás. Porque, aleluia, a gente acha que ele não está aqui, mas está. Onde tem crente, é por isso que onde tem 2 ou 3 em nome de Jesus, ele está no meio. Mas se você, aleluia, entrar num lugar e só falar de A e de B, aleluia, ele já está no nosso meio. E ele faz, aleluia, uma baderna. Porque daquela conversinha ali rende a fofoca e quando acabar é soprada. Misericórdia, Senhor. Que viemos vigiar nesses últimos dias. E que possamos ser o barco de Noé na terra. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus.